Boa tarde a todos. Estou aqui hoje para gravar um vídeo falando sobre uma pagã que virou santa. Nós vamos contar a história de uma moça que se casou com um graduado do Império Romano chamado Constâncio, e que assumiu uma parte do Império Romano, mas o egoísmo, o desejo de ter mais, fez com que ele largasse sua esposa após o nascimento do seu primeiro filho para se casar com outra. E ela conseguiu criar o seu filho, educar, ele cresceu, entrou para o exército, conquistou muitas coisas até chegar a ser imperador do Império Romano. E sua mãe sempre o ajudando. Ela conheceu o cristianismo e se converteu ao cristianismo, de pagã a cristã. E para que não houvesse perseguição, a imperatriz, que era a mãe, esse imperador assinou um edito, o Edito de Milão, dando aos cristãos o direito de culto, sem que houvesse mais perseguição. Então ela conseguiu trazer para dentro dos muros do império as práticas cristãs que antes eram feitas nas catatumbas, às escondidas. Mas ela sentiu um desejo tão grande de fazer uma peregrinação pelos lugares aonde Jesus viveu, aonde Jesus passou. Então ela foi para a Cidade Santa, para a Terra Santa, Jerusalém, e começou a sua peregrinação pelos lugares aonde Jesus havia estado. O primeiro lugar que ela foi na casa onde Maria foi anunciada pelo anjo. E lá ela construiu a primeira igreja, a igreja da Anunciação, porque foi lá que foi anunciado a vinda do Messias, do Cristo Salvador. Depois, indo para Belém, ela construiu, onde Jesus nasceu, a igreja da Natividade, porque lá foi onde Jesus havia nascido. Depois, visitando o lugar onde Jesus ensinou os apóstolos a rezar o Pai Nosso, ela construiu a igreja do Pai Nosso, onde até hoje existe a igreja com o Pai Nosso escrito em várias línguas. Diz as pessoas que visitam lá que é muito bonito. Mas faltava ainda o lugar onde Jesus foi crucificado. E lá ela não sabia onde, porque naquele local já tinha sido construído um templo pagão sobre aonde Jesus havia sido crucificado. Então, em oração à noite, ela pediu a Deus que o mostrasse aonde estavam as cruzes que Jesus foi crucificado, e ele o mostrou. Estava embaixo daquele templo pagão. Ela ordenou que fosse destruído o templo pagão e mandou que fosse feita uma escavação onde foi encontrado as 3 cruzes. Mas não se sabia qual era de Jesus, qual era dos ladrões, do bom ladrão e do mau ladrão. Aí perguntaram a ela como ela ia descobrir. Ela disse: simples, traga os doentes de Jerusalém para cá. Trouxeram os doentes e ela mandou que tocasse na primeira cruz e nada aconteceu.
ela separou dizendo: esta é a cruz do mau ladrão. Depois, tocando na outra cruz, 2 pessoas foram curadas. Ela disse: essa é a cruz do bom ladrão. E vocês sabem o que aconteceu quando tocou na última, né? Todos os doentes foram curados. Então ela disse: essa é a cruz do Salvador Jesus. E aí ela levou essa cruz para Roma, colocou em uma igreja lá em Roma, e aí terminou a sua peregrinação. Já era uma senhora de uma certa idade, né? Já bem avançada a idade dela. E depois de que terminou a peregrinação, ela voltou para Roma e logo ela veio a falecer. Nós estamos falando de Santa Helena, a santa que encontrou a cruz do Salvador Jesus. Ela era a mãe do imperador Constantino. Então, nós vemos que qualquer pessoa que se propor a se converter e ser santo, é só se santificar pela sua própria ação, pela sua própria forma de ser, atendendo aquilo que Jesus ensinou, que Jesus pregou, nós podemos nos santificar. Então essa é mais uma história de uma pagã que virou santa, como a outra história que eu contei de um bruxo que virou santo. Uma boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos.